Olá, alunos! Eu sou a professora Kétila, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Nossa aula de número 13, que será uma revisão sobre o capítulo 3 do livro didático volume 2, do livro azul. Vamos lá? Bem, nós iniciaremos relembrando o que são biomas. Vocês recordam do que se trata? Bem, os biomas, eles são grandes áreas que são formadas por um complexo de ecossistemas semelhantes em relação à fauna, à flora, ao clima, ao solo, à temperatura, à umidade, entre diversos outros fatores. Então, esses agrupamentos aí desses ecossistemas com características semelhantes que nós chamamos então de biomas, tá? Então, vamos relembrar quais são os biomas mundiais? Iniciaremos pela floresta pluvial tropical. Nesse tipo de bioma ocorrem muitas chuvas, o clima é quente e úmido, árvores altas com folhas grandes, como também diferentes níveis de cobertura vegetal, estratos, algumas vegetações, mais altas, outras mais baixas, a luminosidade baixa no solo por causa dessas folhagens, dessas plantas. E o exemplo desse tipo de bioma é a floresta amazônica, tá? Então, dessas características a gente já consegue imaginar um pouco, de como é o clima, mais úmido, mais quente, Próximo bioma mundial, as savanas, Bem, pessoal, o clima, na verdade, as temperaturas, As temperaturas são altas o ano todo nesse tipo de bioma e tem duas estações bem definidas, uma chuvosa e uma seca. A vegetação desse tipo de bioma, ela é adaptada, à seca e então ela vai possuir, em alguns casos, espinhos, em outros lugares cascas, raízes profundas e ramificadas para extrair o máximo, no caso, de água possível desse solo, Quanto mais profundo, mais fácil de encontrar água. E a fauna desse tipo de bioma é constituída, então, por elefantes, zebras, tamanduás, entre outros. Aí eu já havia dado exemplos lá no dia que eu dei essa aula sobre os biomas mundiais, que savana nós temos como exemplo a savana africana e o cerrado brasileiro. E é bem interessante, porque muitas pessoas acreditam que só existe a savana africana. E aqui nessa imagem aí do livro de vocês, todas essas imagens foram retiradas do livro, pois vocês podem ir lá conferir na página que está descrito aí, tudo isso está lá direitinho no livro de atividades, tá? Temos exemplos dos antílopes lá na savana africana, tá? Então, seguindo, pessoal, ainda falando sobre os biomas mundiais, temos então o deserto subtropical. Então, as temperaturas elas são muito altas durante o dia e durante a noite essas temperaturas são muito baixas, como eu havia falado para vocês. As chuvas são raras e a flora e a fauna desse tipo de bioma são adaptados à seca, os animais, em sua maioria, vão ter hábitos noturnos para evitar, ter insolação, por causa da perda de água, ficarem desidratados e tudo mais. E possui também grande variedade de cactos, que tem aquelas folhas adaptadas em espinhos, que eu já havia falado com vocês. Então, exemplos de desertos são o deserto do Saara, Atacama e grande deserto australiano. E aí nessa imagem representado o deserto do Saara no Marrocos, Continuando ainda com os biomas mundiais, temos os campos e bosques, tá? O bioma campo, ele tem temperaturas baixas no inverno e altas no verão. A vegetação vai ser predominantemente gramínea, essa vegetação mais baixinha e alguns arbustos. E a fauna tem uma diversidade muito grande, de roedores, raposas, lobos, insetos, entre outros, Os exemplos são as pradarias, o pampa e estepes. O pampa a gente até conhece, porque aqui no Brasil
tem o bioma pampa, né? E o bioma bosques ou arbustos, eles apresentam chuvas, perdão, e frio no inverno e secas no verão. Aí os exemplos são sul da Europa, Mediterrâneo e centro do Chile. Floresta sazonal temperada. Como vocês podem ver aí nessa imagem, né, tem uma vegetação bem específica, né, no qual as árvores ficam com essas folhagens bem bonitas e assim de cor amarelada, né? Esse tipo de bioma ele tem verão com dias longos, quentes e úmidos, e inverno com neve e dias curtos. Aí tem uma diversidade, né, na vegetação, arbustos, musgos e árvores cujas folhas elas mudam de cor e caem no outono, né, como eu acabei de mencionar para vocês. Essa característica dessas folhagens amarelas, né? Então, a fauna ela fica rica no verão e tem uma variedade de aves, esquilos, raposas, insetos. E no inverno, muitas espécies ou hibernam, né? Ou migram. Os exemplos são as florestas do hemisfério norte. Floresta pluvial temperada. O clima, pessoal, é chuvoso com temperaturas amenas, né? Não são nem tão quentes nem tão frias. O ano todo, né? As árvores são muito altas, como exemplo, as sequoias. A fauna é composta por uma variedade também muito grande de insetos, aves, anfíbios, cervos, cabras, ursos, coiotes, lobos e roedores, entre outras espécies, tá? Taiga. A taiga, ela tem um clima frio, com verões curtos e invernos longos, com muita neve. Solo pobre em nutrientes, justamente, né, por causa da neve mesmo. Aí tem as coníferas, né, que são predominantes nesse, nesse bioma, que são aquelas árvores em forma de cone. E tem aí uma fauna de animais que são adaptados para esse tipo de bioma. Os lobos, ursos, esquilos, coelhos, que têm essa pelagem aí ideal, né, para se adaptarem nesse tipo de bioma. Os exemplos são as florestas de coníferas no Alasca, Canadá, Europa e Ásia. Tundra. O clima na tundra ele é polar, com o solo congelado quase o ano todo. A vegetação é escassa, significa que tem pouquíssima vegetação. No verão que vão aparecer aí pequenos arbustos, musgos e líquens. E a fauna é constituída por mamíferos que se adaptaram, né, a esse frio, como renas. E os locais, né, são próximos, onde esse bioma é encontrado, é próximo ao polo ártico, tá? Como vocês podem até observar aí nessa fotografia como que é o clima desse tipo de bioma. Bem, agora vamos relembrar os biomas brasileiros. Os biomas, lembram? Nós falamos sobre os continentais, os biomas continentais, que são 6, e eu falei um pouco sobre os biomas aquáticos também. Os ecossistemas aquáticos. Então, vamos relembrar os biomas brasileiros, pessoal. Então, nós temos a Amazônia, o Cerrado, a Caatinga, a Mata Atlântica, o Pantanal e o Pampa. Vamos começar pela Amazônia. Então, na Amazônia, eu até falei um pouquinho das características desse bioma quando eu falei, agora há pouco, dos biomas mundiais, né? Então, a Amazônia, ela tem altos índices de chuva, muitos rios e clima quente e úmido. O solo, ele é pobre em nutrientes, isso eu havia falado também lá na aula sobre os biomas brasileiros. As árvores altas com diferentes estratos, ou seja, diferentes alturas. E tem a serrapilheira, né, que são aqueles restos de galhos, restos de folha que vão caindo no chão, no solo, né?
desse bioma e formando essa serrapilheira. A fauna é muito rica, né? A fauna amazônica tem uma variedade de insetos, aranhas, anfíbios, peixes, serpentes, mamíferos, macacos, coatis, onças. Tem uma diversidade realmente muito grande. E a flora, né? Principalmente assim, que podemos destacar açaí, guaraná, castanha do Pará, cupuaçu, cajá. Mas, claro, tem uma infinidade de outras espécies da flora. Vamos então relembrar o bioma cerrado, né? O cerrado ele tem um clima tropical e quente, o inverno é seco e acontecem aquelas queimadas naturais. E o verão é um verão chuvoso. O solo desse tipo de bioma é pouco fértil, né? E a vegetação é rasteira e as árvores com casca grossa, lembram? Para poder justamente proteger essas árvores essas plantas, né, em geral, das queimadas naturais que acabam ocorrendo nesse bioma. E também tem uma vegetação com galhos retorcidos e as raízes longas também, que é típico de biomas em que tem pouca disponibilidade de água, né? Então essas raízes vão conseguir captar com mais facilidade a água do solo. E após as queimadas, há o rebrotamento das plantas. Então tem uma fauna que é representada por uma grande variedade de insetos, serpentes, tamanduá-bandeira, tatu, lobo-guará e onça-pintada. E a flora, né, as plantas que mais se destacam, né, buriti, mangaba, araticum, como eu havia mencionado para vocês antes, né? Vamos rever a caatinga. A caatinga ela também tem um clima quente e seco, com pouca chuva. O solo é rico em minerais e pobre em matéria orgânica, né? Folhas, essas coisas assim. Vegetação é adaptada à seca também, né? E acabam perdendo as folhas. E tem muita vegetação que também tem espinhos. Raízes longas e caules que armazenam água, né? A fauna, os que mais se destacam, né? Calangos, que são pequenos lagartixas, que a gente também conhece como lagartixa, carcará ou caracará, que é um gavião, gambá, serpentes, morcegos, aves, onça-pintada, veado catingueiro, entre muitas outras. E a flora, o xique-xique, mandacaru, o capim-dourado, que também é utilizado para fazer artesanato, e vários outros artigos. Umbu, aroeira e juazeiro. Então, cada bioma brasileiro tem aí fauna e flora, e tem coisas específicas de cada bioma, né? Tem todos os lugares, né? Tem as suas espécies endêmicas também, né? Depois nós vamos relembrar um pouquinho disso. Então chegamos à Mata Atlântica, que é o bioma no qual nós vivemos, né? No qual está situado a nossa cidade. Então a Mata Atlântica, ela tem um clima quente e úmido, com muitas chuvas, né? Nós conhecemos bem. O solo é úmido, as árvores são altas com diferentes níveis, né? E tem a formação da serrapilheira também, como eu havia falado para vocês, né? Quando a gente sai fazendo trilha, por exemplo, a gente encontra muitos restos de folhas e galhos, né? No chão, no solo, né? Da mata. Isso é a serrapilheira. E abriga ecossistemas como a mata das araucárias, restingas e os manguezais também. Flora se destaca, né? O pau-brasil, jacarandá, palmito, ipê, jambo, uma diversidade de bromélias, samambaias, musgos, cipós, araucária, entre muitas outras. O musgo é muito comum realmente, porque o musgo ele gosta muito de umidade, né? A fauna, cachorro vinagre, paca, cutia, mico-leão-dourado, morcegos, répteis, anfíbios, aves e insetos. Inclusive, eu mencionei que a Mata Atlântica é um dos biomas mais diversos, assim, que tem assim, uma das maiores biodiversidades do mundo, né? Vamos agora ao Pantanal, é um bioma bem pequenininho, né, aqui no nosso país.
São regiões que constantemente são inundadas nos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, com formação daquelas lagoas pantaneiras. E a fauna, como nós havíamos visto, é composta por garças, onça-pintada, tuiuiu, capivara, jacaré, anfíbios e peixes. A flora, né, se destacam a aroeira, o angico vermelho, inganzeiro, embaúba e bromélias. Aqui também nós temos bastante embaúba, né, no nosso bioma. Talvez vocês já tenham ouvido falar que é uma árvore, a embaúba. Ela é protegida por lei, essa árvore. E chegamos ao bioma Pampa, que é o último bioma brasileiro que nós vamos falar, né? Nós vamos revisar, na verdade. Então, também é conhecido como Campos Sulinos. Ele vai ser encontrado aí no Rio Grande do Sul. O clima é chuvoso e são planícies, né? São planícies e tem baixas temperaturas no inverno. O solo é um solo fértil, mas esse tipo de bioma ele sofre muito com a questão da agricultura, né? Porque muitas pessoas exploram uma grande parte desse bioma para a agricultura e também, principalmente, né, para a criação de gado, né, para a agropecuária. A fauna é composta por uma variedade bem grande de insetos, quero-quero, jacu, joão de barro, graxaim, entre outros. E a flora, a vegetação é rasteira, né, as gramíneas, como eu havia falado para vocês, e alguns arbustos. A gente também encontra araucárias nesse tipo de bioma, né? É bem comum também. Bem, pessoal, eu havia falado para vocês sobre as espécies endêmicas. Vocês recordam do que se trata? Bem, as espécies endêmicas são espécies que ocorrem em áreas limitadas, em regiões bem específicas, de distribuição bem específica, né? Ou, às vezes, se ela só é encontrada em um determinado país, nós também a chamamos de endêmica. E tem espécies que são bem raras, só são encontradas em uma cidadezinha pequenininha, lá num determinado lugar e não ocorre mais em nenhum outro lugar do mundo. Então a gente também chama isso de espécie endêmica. E as espécies cosmopolitas são exatamente o contrário, né? São espécies que são encontradas em várias regiões do planeta. Então, você está aqui no Brasil, você encontra essa espécie, você viajou para o outro lado do mundo, você encontra essa espécie também, então é uma espécie cosmopolita, ou melhor, que é encontrada em várias regiões do planeta, tá bom? Bem, o que é biogeografia? A biogeografia é a ciência que estuda a distribuição geográfica dos seres vivos atuais e também dos seres vivos que foram extintos. Então, ela tenta entender como se deu essa distribuição das espécies pelo globo terrestre, né, pelo nosso planeta. Então, vários fatores influenciam nessa distribuição geográfica dos seres vivos, né, como eles são encontrados em um lugar e não são encontrados em outro. E uma das explicações, né, para a distribuição das espécies no planeta é o que nós chamamos de deriva continental. Mas o que é isso? Vamos relembrar? Bem, inclusive tem uma teoria, né, que é a teoria da deriva continental. Essa teoria, né, que foi descrita por Wegener, ela diz que tudo se iniciou em um único continente, que inclusive era chamado de supercontinente, recebia o nome de Pangeia. Esse continente ele se fragmentou em dois grandes continentes, um mais ao norte, chamado de Laurásia, e um mais ao sul, chamado de Gondwana. E depois de milhares de anos, né, ele foi se fragmentando cada vez mais até formar a distribuição dos continentes como nós conhecemos atualmente. Então, essa é a teoria da deriva continental, né? E aí isso já explica bastante essa questão de encontrarmos uma determinada espécie em um continente e outro, né? Sendo que a distância geográfica é muito grande e que para alguns, né, seria impossível fisicamente ter chegado até aquele lugar se um dia esses continentes não estivessem
sido unidos, né, um ao outro. Placas tectônicas. Nós vimos que as placas tectônicas elas estão em constante movimento. E naquela época que Wegener ele propôs essa teoria, ele inclusive ele não sabia ainda sobre essa questão da movimentação das placas tectônicas, mas isso justifica bastante essa movimentação que ocorreu, né? E, inclusive, o movimento das placas tectônicas que podem fazer com que elas se choquem, né? Isso pode gerar abalos sísmicos, né? Que são conhecidos como terremotos, e pode ocasionar também os tsunamis, né? Então, vamos relembrar o que esse tipo de movimento das placas tectônicas e tal, isso pode ocasionar além desses dois fenômenos que eu disse para vocês. Então vamos relembrar aqui essa parte dos fenômenos naturais e dos impactos ambientais. O que são os impactos ambientais, né? Os impactos ambientais, eles vão ser todas as ações no meio ambiente que vão acarretar em consequências para os seres vivos, para todos os seres vivos, não somente os seres humanos, tá? E esses impactos ambientais, eles podem ser causados por fenômenos naturais, como vulcões, terremotos, tsunamis, vendavais, tempestades, entre outros, né? Ou também por atividades humanas, como desmatamento, queimadas, mineração, poluição, entre outros, tá bom? Então, iniciando aqui por um fenômeno natural que são os vulcões. Os vulcões eles surgem em regiões que estão próximas aos limites, né, entre placas tectônicas. E eles podem se localizar tanto na superfície terrestre quanto no fundo dos mares. E quando eles estão localizados no fundo dos mares, eles podem acabar ocasionando, então, os tsunamis, que são aquelas ondas gigantes, né? Podem ocasionar, tá? E a erupção vulcânica, ela envolve a liberação de magma e também de outros materiais, como rochas e gases que podem poluir a atmosfera, né? Isso causa grande impacto aí na vida tanto das pessoas quanto dos demais seres vivos que vivem naquela região. E a lava que é expelida dos vulcões, ela destrói o que estiver no caminho, né? Como até havíamos comentado na nossa live, na nossa última live. E isso vai alterar as paisagens, vai destruir aí a vegetação, né? Vai matar muitos animais que moram naquela região, enfim. Terremotos e tsunamis. Os terremotos, eles também são chamados de abalos sísmicos, eles ocorrem com um choque entre placas tectônicas, né? Que vão gerar tremores no solo. Então, são dois pontos principais que nós precisamos saber sobre os terremotos, né? O que é um hipocentro e o que é um epicentro. O hipocentro é o foco onde esse terremoto ele vai se originar e o epicentro vai ser o local da superfície da crosta terrestre onde esse terremoto vai ser sentido com maior intensidade, tá? Então, essa diferença entre hipocentro e epicentro. E quando esses terremotos eles acontecem no fundo do oceano, eles são chamados de maremotos, né? E isso aí podem causar, então, os tsunamis, assim como os vulcões também podem ocasionar os tsunamis. Agora, vamos relembrar, então, as atividades humanas que causam impactos ambientais, né? Porque nós, seres humanos, fazemos várias atividades no nosso dia a dia que causam impacto sobre os demais seres vivos, inclusive em nós mesmos, né? Causam impacto sobre os próprios seres humanos, como, por exemplo, desmatamento e fragmentação de florestas, poluição do ar, poluição da água ou do solo, as queimadas e introdução de espécies exóticas invasoras. Por que isso? Como eu disse para vocês, uma pessoa viaja de um lugar para o outro. Ah, eu vi um animalzinho, eu achei ele tão lindo, vou levar ele para mim. Aí depois o animal se comporta de forma agressiva, você vai e solta aquele animalzinho. Sem ele estar no habitat adequado dele, ele se torna uma espécie invasora, por exemplo. Sem contar muitas pessoas que fazem tráfico de animais. Então, nós nunca devemos compactuar com isso, ou seja, nunca devemos querer ter animais exóticos em nossas casas, né? Quer apreciar, vai para a natureza e observa, né?
Eu já havia falado isso com vocês. Então, pessoal, vou pedir agora para que vocês façam os exercícios que foram disponibilizados em PDF para vocês, que é ou melhor, que são, né, os nossos exercícios de revisão sobre esse capítulo. Um abraço, bons estudos e até a nossa próxima aula!